Pessoal, beleza? Gente, mais uma aulinha sobre a parte de fisiologia. É, Na primeira e na segunda aula nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns aspectos gerais, de estrutura e hormônios que atuam diretamente no funcionamento, no bom regulamento, tá, do trato gastrointestinal. Agora a gente vai abordar alguns aspectos interessantes sobre o estômago, sobre o intestino, fatores relacionados à eliminação, beleza? Então deixe-me ajeitar aqui o vídeo para vocês, o slide para vocês, tá? Que a gente já vai começar a falar sobre o estômago. Amores, olha só, o estômago ele é um órgão importantíssimo, principalmente quando a gente fala sobre a digestão das proteínas, tá certo? Então você tem aí o ácido clorídrico, que é produzido a partir dessas células estomacais, e esse ácido clorídrico ele consegue converter o pepsinogênio, que é uma enzima inativa, em uma enzima ativa, que é a pepsina. E a pepsina ela auxilia exatamente o processo de digestão das proteínas, tá certo? Então eu destaquei para vocês, do ponto de vista estrutural, ela está relacionada. Ó, deixa eu colocar aqui o piloto, um ponteirinho para vocês acompanharem aqui o esquema, tá? Então, olha só, ele está relacionado ao armazenamento de substâncias e à digestão. Armazenamento por quê, cabeça? Imagina, durante o almoço, toda aquela massa, todo aquele bolo alimentar que chega aí no estômago, né? Então, do ponto de vista estrutural, ele vai comportar toda essa quantidade de alimento. Forma o quimo, então, na proporção que esse alimento ele entra na tua boca, se transforma em bolo alimentar. Agora, quando ele entra no estômago, quando o estômago ele começa a liberar essas enzimas, principalmente a pepsina, né, e o ácido clorídrico, para diminuir o ácido clorídrico, também para diminuir a quantidade de micro-organismos. Aí você tem a formação do chamado quimo, beleza? Tranquilo? Então olha lá, apresenta baixa absorção, apesar de ser bem vascularizado. Tem uma coisa muito interessante, quando eu estou dando aula no curso de enfermagem, eu sempre comento com o pessoal o seguinte, que no estômago você tem uma ótima absorção de substâncias que têm caráter ácido, beleza? Então, imagina o seguinte, o ácido acetil salicílico, a aspirina, o AS, né, que vocês conhecem aí, ele é muito bem absorvido pelo estômago, porque o estômago ele se apresenta para a gente com pH ácido. Já no intestino, mais precisamente o intestino delgado, você encontra uma absorção de substâncias que se apresentam para a gente com um pH básico ou alcalino, ou seja, acima de 7. Tranquilo? Então, vê lá. Aqui eu coloquei para vocês algumas doenças que são muito comentadas aí para a gente, né? No que se diz respeito ao estômago. A gastrite é como se fosse uma pequena escoriação, um pequeno arranhão no estômago, que pode ser causado por uma série de fatores. Você tem o H. pylori, né, que é o Helicobacter pylori, é uma bactéria, como o próprio nome já caracteriza para a gente, que pode desenvolver um quadro de gastrite, né? Estresse também pode desenvolver um quadro de gastrite. Quando você não tem uma boa alimentação regrada dentro daqueles parâmetros, dentro daquelas horas, né? Então, você pode desenvolver um quadro relacionado à gastrite. Atrofia gástrica é quando o estômago ele apresenta um quadro de atrofia, ele não se desenvolve bem e com isso não tem uma boa liberação das suas enzimas, tá certo? Acloridria e hipocloridria. Gente, a cloridria é a falta do HCl, ou seja, o estômago ele não está conseguindo sintetizar. E hipocloridria é quando ele produz pouco HCl. Se liga que o HCl é importante para a digestão de proteína, ou seja, se você não tem uma boa quantidade, uma concentração satisfatória de HCl no estômago, a digestão das proteínas para a formação das peptonas, a quebra dessas moléculas maiores, ela vai ser deprimida, tá certo? Então,
as concentrações de HCl elas devem se apresentar para a gente dentro dos parâmetros, beleza? Então você tem a chamada anemia pernicosa, é um defeito na absorção pelo trato gastrointestinal, causado normalmente por uma gastrite atópica, que seria o enfraquecimento do revestimento interno do estômago, tá certo? E úlcera é um câncer, ou seja, a gastrite ela pode levar a úlcera, que é na realidade uma ferida já, né, já desenvolvida, já pré-formada, e o câncer, que é exatamente um tumor no estômago, tá certo? Então vem lá. Aí você tem o câncer, né? Já um tumor na parte mais externa, um tumor do estômago, ele já bem caracterizado aqui pra gente, né? A úlcera do estômago, como eu havia falado para vocês, é como se fosse um pequeno arranhão, né? Ele se apresenta para a gente com diversas etiologias. E a úlcera péptica, né? Uma úlcera péptica, você já tem a característica que está intimamente relacionado à ferida que já foi formada, né? Existe realmente um buraco ali no estômago, uma coisa impressionante, tá? Vê lá. Aí você tem alguns órgãos anexos e suas enzimas. Aí eu coloquei uma pequena definição aqui para vocês, um pequeno duas características importantes aqui diminuição nas concentrações enzimáticas pode levar a alterações no processo de absorção e eliminação. Isso aí é fato. Alterou essas enzimas aí que você encontra no pâncreas, sendo produzido pelo intestino, pelo fígado, realmente os processos tanto de absorção quanto de eliminação eles vão ser deprimidos, tá? Aqui eu destaquei outro tópico para vocês. Foi comentado em sala que a digestão das gorduras não ocorre no estômago, como é destacado no livro de César e Cesar, exposto na figura ao lado. Gente, vê só, existem alguns livros que vêm com alguns erros conceituais, tá certo? Então, para quem estuda com o livro de César e Cesar, é interessante que você tenha um cuidado, tá bom? Porque a digestão da gordura, ou melhor, a digestão das moléculas lipídicas, elas ocorrem exatamente no intestino delgado e não no estômago, beleza? Tranquilo? Então olha lá, no duodeno eu tenho suco entérico no duodeno e todas essas enzimas, a maltase que vai degradar a maltose, eita, passei sem querer, deixa eu voltar aqui, tá? A sacarase que vai auxiliar a digestão da sacarose, tá? As carboxipeptidases e as aminopeptidases vão degradar os oligopeptídeos e a lactase que vai digerir a lactose, tá certo? Então essas estruturas aqui a gente teve a oportunidade de ver em bioquímica, beleza? Tranquilo? Então observa que no duodeno eu tenho a presença do suco entérico, viabilizando exatamente a degradação de todos esses tipos aí de substratos, tá? Aqui eu tenho as chamadas microvilosidades intestinais. Gente, tem sinônimo, tá? Eita, saiu de novo. As chamadas microvilosidades intestinais. O que é que elas fazem? Elas aumentam exatamente a superfície de absorção do intestino. E elas se localizam exatamente no duodeno. Na proporção que esse nutriente ele vai passando de forma lenta, né, em virtude exatamente do movimento peristáltico, da peristalse, esses nutrientes eles vão passando para a corrente sanguínea, tá certo? Então eu posso chamar simplesmente por borda de estriada, beleza? É um sinônimo aí para microvilosidade. O plânula estriada também é outro nome. São denominações mais antigas, mas podem aparecer para a gente nessas provas. Olha lá, aqui eu tenho no duodeno, também eu tenho aí o suco pancreático. Lembra que eu falei de suco entérico, né? Aqui você tem um suco pancreático. Aí você pode dizer, mas cabeça tem bicarbonato de sódio, pH 8,2 mais ou menos. Isso, exatamente. Observa aqui.
quando esse alimento ele sai do estômago, ele sai com pH muito baixo, em torno de 2, 2,5. Então, quando ele chega no intestino delgado, esse pH ele tem que aumentar, ele tem que ficar básico, beleza? Tanto para a estrutura, né, quanto para o funcionamento das suas enzimas que trabalham, que tem um metabolismo melhor, com um pH mais alto, acima de 7, ou seja, básico ou alcalino. Então tu tens aí, ó, a amilase vai degradar amido e glicogênio. As proteases, que são a quimiotripsina e a tripsina. A tripsina, ela vem do tripsinogênio, tá certo? Que é inativo. E a quimiotripsina, ela vem do quimiotripsinogênio, que também é uma substância inativa, tá? As nucleases, as ribonucleases, tá certo? Vão degradar exatamente os ácidos nucleicos, né? No caso, ribonuclease, o RNA. E as desoxirribonucleases, que vão degradar o DNA. Lipase, o próprio nome já está dizendo, né? Observe que algumas denominações já ficam muito claras para a gente. Lipídios. E a bile, ela está relacionada à quebra, né? Ou melhor, a diminuição da tensão molecular da gordura, como se fosse um detergente natural. Então você tem a emulsificação dessas moléculas de gordura, e a partir dessa emulsificação a lipase ela vem e consegue digerir formando ácido graxo e glicerol. Beleza? Vê lá. No intestino delgado, você tem aí algumas características que eu coloquei, né? Aspectos gerais do intestino delgado, você tem mais ou menos 7 a 8 metros de comprimento, com mais ou menos 2,5 a 3 de diâmetro, dividido em 3 porções: duodeno, jejúmeno e ilho, que a gente já havia comentado. O mais importante é o duodeno. Ocorre o final da digestão, ocorre o maior processo de absorção, tá certo? O duodeno está relacionado às cirurgias bariátricas, quando o indivíduo precisa retirar parte do intestino, né? Aquelas pessoas que têm uma disfunção grave, né? Que é a obesidade mórbida ou supermórbida, aquelas pessoas que têm 300 quilos, 350 quilos. Então é necessário retirar uma parte, um trecho do duodeno, porque nessa área aí que você tem o processo de absorção mais intenso. Eu digo até que seria a excelência no processo de absorção, tá certo? Está relacionado com a digestão e a absorção, o intestino delgado, beleza? Então, aí você tem algumas características que são muito relevantes e que são muito abordadas aí pra gente nessas provas. Olha lá, alguns distúrbios relacionados à diminuição metabólica do intestino delgado. É a pancreatite aguda, né? Onde você encontra a inflamação do pâncreas, o diabetes do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ações decorrentes de micro-organismos, em geral, né, protozooses, bacterioses, verminoses, viroses, apendicite e enterite, que são as infecções no intestino, e a apendicite, que é a inflamação daquele apêndicezinho, que até um tempo desse acreditava-se que ele não tinha função nenhuma, mas hoje em dia sabemos aí pelos livros de fisiologia médica, os livros de Guyton, o livro de Margarida, eles mostram que está intimamente relacionado ao sistema imunológico, tá certo? A grande questão é uma estrutura que está no tubo gastrointestinal, que teria uma função gastrointestinal, agora não tem mais, né? Então a questão é exatamente essa. Vamos lá. Intestino grosso. Para a gente fechar, tubo gastrointestinal. Aspectos gerais. Você tem aí em torno de 1,5 metro a 1,80 m, tá? Dividido em seco, cólon e reto. Então você tem aqui, ó, a gente pode verificar bem destacadozinho, né? O apêndice. Aqui eu encontro o cólon ascendente, transverso, descendente,
curva sigmoide reto e ânus, tá certo? Algumas pessoas colocam bolsa para colostomia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Uma pessoa que faz uma cirurgia, uma cirurgia mais grave, um câncer de intestino, alguma coisa desse tipo, uma bolsinha ali do lado direito, né? É a chamada bolsa para colostomia. Por que colo? Porque ela se encontra acoplada ao colo do intestino, tá certo? Então, o indivíduo ele começa a liberar por ali, que tem que ser retirado aí de forma periódica, porque senão realmente fica cheio, pode extravasar e melar o indivíduo, tá certo? Dividido em ser colo e reto, como eu havia comentado para vocês, destaquei a estrutura, está relacionada à absorção d'água, gente. Quem vai formar o bolo fecal é o intestino grosso. O intestino grosso ele pode tirar tanta água dessa massa que ela pode se transformar em pedra. Essas pedras são chamadas simplesmente por fecaloma, que são as pedras maiores, ou fecalito, que são as pedras menores, em virtude exatamente de prisão de ventre. A prisão de ventre para algumas pessoas é uma coisa normal, mas não é. Imagine o seguinte, você tem aqui ó, o intestino ascendente, transverso e descendente, né, no intestino grosso, onde essa porção aqui ó, do intestino ela começa a receber a pressão desse material que já está duro, está rígido. Então, o indivíduo que passa 5, 6, 7 dias, 10 dias, 15 dias sem defecar não é normal. Então, essas áreas aqui elas são muito suscetíveis. Elas são muito suscetíveis ao chamado câncer de cólon. Tá certo? Beleza? Produz um muco para proteção e lubrificação da região terminal do intestino grosso. E na região retal ocorre o reflexo da defecação, mediado pela medula. Beleza? Então, você tem aí todas essas características. Distúrbios relacionados à diminuição metabólica do intestino grosso. Ó, constipação, que é a prisão de ventre, megacólon ou doença de Henschel, tá? É uma doença relacionada ao aumento da estrutura do cólon, todos eles, tá certo? Tanto do ascendente, transverso e descendente. Diarreia psicogênica, que normalmente é viabilizada pela alteração da estimulação do parasimpático, tá? Do sistema nervoso parasimpático. Colite ulcerativa, onde você tem aí, na realidade, sinais logísticos, né, de inflamação. Paralisia da defecação nas lesões da medula, ainda tem uma situação que está relacionada à fisiologia medular. E isquemia mesentérica aguda, quando você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo nessas áreas. Tá? Então aqui você tem os distúrbios que são relacionados ao megacólon, a isquemia mesentérica aqui do lado esquerdo, né? Isquemia mesentérica, o megacólon aqui, como eu havia comentado para vocês, e a colite ulcerativa, que é possível verificar com uma colonoscopia. Tá? E aqui para a gente fechar, alguns fatores que estão relacionados e que afetam diretamente a eliminação, né? Ou seja, a liberação do bolo fecal. A idade, tipo de dieta do indivíduo, ingestão hídrica. Eu tenho até um exemplo interessante. Um tempo desse, uma colega minha chegou e disse: Emerson, toda vez que meu filho, ele tem 3 anos, ele vai defecar, ele chora muito. Eu perguntei a ele, a pergunta é ela: ele toma água, ele toma suco, ele toma líquido de forma sistemática? Ela: não. Eu, como enfermeiro, dei uma dica ela muito simples: aumenta a ingestão hídrica dele, toma mais água, mais suco, porque a água ela vai servir como emoliente, vai deixar as fezes mais pastosas, e então isso aí vai também viabilizar um padrão de defecação para o indivíduo. E depois de um mês ela disse realmente era isso que faltava, ele voltou a defecar de forma tranquila e não chora mais, tá certo? Hábitos pessoais, posição durante a defecação, dor, gestação, medicamentos, cirurgias e anestesia. Tudo isso aí, gente, pode estar relacionado exatamente
a eliminação, fatores que podem influenciar diretamente ou indiretamente na eliminação do bolo fecal. Pessoal, então era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre tubo digestivo, ou tubo digestório, ou tubo gastrointestinal. Beleza? Então, próxima aula aí nossa é sobre sistema circulatório, tá? Tem uma aulinha bem especial aí pra gente sobre o sistema circulatório. Tudo de bom, um abraço, curta aí o canal da gente, tá certo? Um grande abraço e fica com Deus.